Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no podcast Edmilson Migovski, no Amigovski, né, que é o podcast nosso, que a gente faz aqui, e hoje eu vou entrevistar a doutora Márcia Umbelino, mais uma vez aqui no nosso canal. Ela é médica, clínica geral, geriatra e também faz a medicina ortomolecular. E o assunto hoje vai ser medicina canabinoide. Mito ou verdade? Vocês não perdem para esperar. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Pois é, conforme prometido, estou aqui mais uma vez com a doutora Márcia Umbelino, que até que eu gostaria que você falasse um pouco mais do que você faz. Você faz medicina ortomolecular, clínica, médica, geriatria, estou até já me interessando em ir até o teu consultório, e hoje vai falar sobre medicina canabinoide. Mas me fala um pouco da tua experiência profissional. A minha experiência primeira foi como clínica médica, porque eu gostava muito e gosto muito do exercício do diagnóstico em si. Uhum. Né? E a gente foi acostumado a fazer diagnóstico com clínica e anamnese e não com imagem. Sim. E aí a geriatria veio como uma consequência do que eu já fazia como clínica médica. Porque na verdade é a clínica médica do idoso, né? De uma pessoa mais velha. E aí a medicina chinesa veio como uma complementação na época. O que me interessou muito foi a acupuntura em si, para diminuir remédios. Isso é fantástico. Fantástico. Analgésicos. E depois veio a ortomolecular, porque eu achava que a medicina ela vinha até um certo momento e aquilo se cronificava, você não ia na causa do problema e sempre na consequência. Sim. Então a ortomolecular ela veio para agregar valores. Aí, não satisfeita... A geriatria veio um pouco também na prevenção, né, de algumas enfermidades. Assim, o meu maior enfoque, o meu maior interesse na geriatria é a prevenção. Eu acredito nisso. Claro. Eu acho que a medicina do futuro é baseada nisso, até uma questão econômica mesmo, de farmacoeconomia. Né? Então a prevenção é tudo. Só que a medicina convencional, ela não dava todas as respostas que eu queria, nem do raciocínio clínico, nem do tratamento. Sim. Então a ortomolecular ela veio como complementação. E a medicina endocannabinoide é uma realidade que não tem volta, no meu entendimento. Também acho. Porque você tem receptor endocannabinoide no corpo inteiro. Pois é. Você só não tem no tronco cerebral. Né? Então, dentro da geriatria, por exemplo, no Parkinson, que o paciente tem uma série de doenças que na medicina de efeitos de sintomas na doença, que eu não consigo tratar com os medicamentos convencionais. E quando tenta, tem mais evento adverso, pouco resultado, quando comparado com o placebo, o resultado é muito ruim, né? E você tem as complicações do tempo de uso da medicação, que é a levodopa. Então, quando você usa em paralelo a medicina endocannabinoide, você está ajudando na dor, na rigidez, no tremor, na agitação no sono. Hoje você tem uma experiência com o uso, né, uso farmacológico de cannabis e derivados. Né? Você hoje utiliza para quais enfermidades? Você já falou Parkinson, né? Que outras enfermidades? Dor crônica, né? Com 50 milhões de pessoas no mundo que sofrem dor crônica. Eu estava lendo um artigo recente sobre isso que falava que 1/5 da população mundial. Quer dizer, se esse artigo for verdadeiro, 1/5 vai dar, somos 8 bilhões, vai dar 8 bilhões, 3 bilhões de pessoas, quer dizer, 2 bilhões, né, de pessoas, o que é um número muito expressivo, e a indústria farmacêutica fica feliz com isso, né? E tem os subnotificados também, que tem dor e se acostumam com ela e não procuram mais ajuda. É o meu caso. Eu tenho dor todo dia. Eu até falei assim, o dia que eu acordar sem dor, eu vou falta dela. Vou procurar Jesus, porque eu morri, eu estou no inferno, porque eu acho que eu não estou bem. Mas dor, obviamente, faço atividade física todos os dias, tenho feito lá as minhas vitaminas e vou começar agora num tratamento de medicina canabinoide para tentar minimizar a dor, porque é um sofrimento que eu acostumei. Mas ninguém pode acostumar com dor, né? O cérebro não se acostuma com a dor, né? Algum déficit você vai ter, pelo menos de dopamina aí que modula a dor. A medicina do canabinoide, os canabinoides de modo geral, porque a gente fala só do CBD, mas é CBD, canabigerol, THC, tem uma série de desdobramentos disso, né? Você minimiza muito a dor sem os efeitos colaterais de um anti-inflamatório, por exemplo. Então, a gente pode agregar, faz acupuntura no joelho e depois aplica topicamente um CBD com THC. Até tópico também você tem já tem pomadas tópicas. Você tem experiência, então, com o via oral, tem o inalatório, aquele vapor que não é permitido no Brasil, né? A Anvisa não permite. Tem a própria, o fumar, o vaporizado, né, que se fala. Vaporizado.
Mas assim, eu acho que a questão do óleo, da gota e do tópico é interessante também, né? Porque eu acho que todas as formas que eles têm sido apresentadas são muito interessantes, sim, né? Até para deglutição, por exemplo, de um paciente idoso, gota, claro, o óleo é bom, mas tem a coisa local que eu acho bastante interessante. Claro. Eu acredito que o futuro tenha pets aí, tem adesivos, né? Eu também acho. O que eu acho interessante, assim, que a gente, tudo bem, a gente tenta fazer a coisa mais, dar uma romanceada nesse fato do cannabis, mas assim, a questão de você adquirir um produto que tenha uma boa procedência, que tenha uma boa previsibilidade de conteúdo do CBD, dos derivados do cannabis, porque o que acontece? Às vezes, eu gosto muito da coisa natural. Mas aí quem critica, vou tomar esse chá aqui da vovó. É que o único problema que eu vejo no chá da vovó é que nem sempre você tem a previsão de conteúdo de princípio ativo. Porque essas indicações de produtos naturais é uma indicação, mas tem que ter um mínimo de princípio ativo ali. É igual, mal comparando com, eu vou tomar um vinho da uva Malbec. Aquele vinho de um determinado terroir, de um determinado local, tem um paladar, um conteúdo de tanino, e o outro tem outro. Então a gente tem que considerar que, como você está usando esses produtos para fins terapêuticos, o ideal é que você tenha uma boa procedência e que você tenha a quantidade, mais ou menos, para você utilizar, né, Márcia? Até para dosar, né? Eu acho que... Eu vou dar um exemplo que eu falo disso para alguns colegas, que é assim, a medicina baseada em evidência. Para mim isso já foi por água abaixo há muito tempo. Vídeo, né? Que se viu agora. Vídeo que a gente viu há pouco tempo. Né? Com Covid. Então, assim, não tem evidência porque ninguém foi estudar. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar, entenda como a coisa funciona, porque o que eu digo hoje com a medicina da cabinoide é que a gente não tem um limite ainda do céu. Se você aprender como é que funciona cada coisa, você pode usar para inúmeras situações. E cá entre nós, não existe nenhum interesse por parte da Big Pharma de apoiar, patrocinar isso, que são produtos sem patente. E quem fomenta a pesquisa não é mais a indústria farmacêutica, não é mais a universidade, não são os laboratórios públicos, são as iniciativas privadas que têm grande interesse em obter aquele produto, patentear e ganhar dinheiro com isso. Então, esqueça, não vai ter duplo cego. Até tem, mas não 500 pessoas em cada braço, vai ser difícil. Tem um trabalho duplo cego com uma amiga minha que é Denise, que é da FRJ, apresentou, mas são 490 pacientes. Né? Que é um número... Porque a gente está falando bom número. Ela fez pesquisa em qual área? Tem trabalho. Tem um pessoal com Parkinson. Sim, Parkinson. Tem um pessoal bom em Ribeirão Preto, tem um pessoal bom que está estudando aqui no Rio. O que eu quero dizer para os meus amigos médicos é o seguinte, é preciso que sejamos mais corajosos, mais audaciosos e mais estudiosos. E menos preconceituosos. E isso vai ajudar em muito no estudo do endocannabinoide. Claro, eu concordo com você. Porque o que está acontecendo, assim, existe o preconceito, que eu não sei se foi um preconceito naturalmente adquirido ou forçosamente fomentado por interesse. Eu já não tenho mais aquela ingenuidade de achar que tudo é o acaso. Eu tenho muito do viés do interesse econômico. Né? Você pega hoje o paciente com fibromialgia. Fibromialgia são dores, né, pelo corpo, principalmente em mulheres. É a queixa mais comum, é o diagnóstico mais comum no ambulatório de reumatologia. O paciente com fibromialgia, ele vai acabar tomando um remédio para dor, vai acabar para ansiedade, um antidepressivo, um anti-inflamatório, vai tomar um remédio para dormir. Ele vai estar com todos os pilares da medicina do estilo de vida comprometido. Então esse é o tipo de paciente muito bom para a indústria farmacêutica, ele vai ser polifarmácia. De repente você avalia esse paciente e coloca um derivado de cannabis com diferentes composições, THC, CBD, essas coisas que entram na formulação, de repente com um único produto você equaciona aquele paciente e vai ficar muito bem. Essa colocação sua é perfeita. Por exemplo, paciente depressivo, se eu tenho o canabidiol para fazer, ele modula neurotransmissor. Isso. Então ele já ajuda no processo depressivo. É claro. Se o paciente não dorme, você tem como fazer ele dormir via CBD. Sim. Né? Se o paciente deprimido ele está tomando uma fadiga muito intensa, você tem o THC para fazer. Então, se você fizer endocannabinoide, um canabidiol associado, uma alquimia, sim. você consegue, com uma medicação, tratar quase todos os efeitos colaterais de um depressivo. Pois é, sem os eventos adversos, né, que a medicamento vai gerar. Né? Eu queria que você comentasse, nós não combinamos isso, então você fique à vontade para até declinar dessa pergunta, em relação
a esses medicamentos que são utilizados para controle de colesterol, redução de colesterol, que vem sendo atribuído a esses fármacos, dor muscular crônica, miosite. Como é que você vê isso? Como é que você cuida dos pacientes? Fugindo um pouquinho dessa nossa conversa. Eu acho que as estatinas, de modo geral, elas geram dor, né? Elas vieram numa evolução, né? Vieram vários tipos de estatinas, a gente agora tem 5 tipos de estatinas, mas mesmo as mais modernas geram dores musculares em muitos pacientes. Então o que eu faço? Passo períodos que eu trago o colesterol para 200, eu não abaixo de 200, porque dentro de quem faz modulação hormonal, a gente precisa de colesterol para absorver hormônio. Sim. Então isso é uma discussão que vai ser interminável com a cardiologia, por exemplo, porque cada vez a indústria quer que os critérios as dosagens diminuam. Verdade. Né? Não só para colesterol, mas para glicemia também. Para hipertensão. Hipertensão também. Então, às vezes são protocolos. Mas ninguém se preocupa em trabalhar na medicina do estilo de vida, né? Não, isso não. Então são só índices que a gente tem que chegar, se analisar o indivíduo. Então eu trato um período, não acho que nada é para a vida toda. Não gosto de nada que seja para a vida toda. Mas a indústria adora, né? Sempre a indústria para a vida toda. E estilo de vida, assim. Eu tenho paciente que eu digo, olha, eu não vou fazer enquanto você não fizer junto comigo dieta, exercício físico, isso fazendo parte da sua vida, você vai tomar remédio para a vida inteira mesmo. Pois é, mas você talvez seja uma das poucas pessoas que fomenta esse tipo de orientação, que na minha opinião também é uma orientação correta, porque esse tipo de orientação demanda um tempo maior de consulta. Sim. É mais fácil você passar um comprimido de 8 em 8 horas ou à noite do que você ficar explicando por que você não vai passar o medicamento. Sim. Que você, né? Mas tem que ter critérios, né? Se eu vou, por exemplo, pegar um paciente cardiopata que tem stent, claro que eu não vou tirar a estatina dele. Não, sim, eu entendo, mas né? Então são critérios que a gente desculpa, tem que esse cara já chegou tarde para você. O ideal é que ele chegasse antes do stent, para você, junto com a tua abordagem, evitasse que chegasse a esse extremo. Aí já está naquela situação que o brasileiro costuma passar metade da vida dele destruindo a saúde e a outra metade tentando recuperar e nem sempre consegue. E é muito mais caro essa medicina pseudo-curativa do que a medicina preventiva. Né? Então, assim, acho que a gente tem uma linha muito parecida de raciocínio e até muito fácil entrevistar você, porque eu concordo com quase tudo que você fala. Até o time é o mesmo, né? Mas vamos lá. Márcio, então, como é que você hoje... Você falou de Parkinson, falou hoje de quais são as... Dor crônica. Olha, o uso de epilepsia é muito interessante, só que não é uma área que eu atuo. Sim, aí é mais do neuro... Né? Mas assim, é muito interessante quando entra o canabidiol, porque tem pacientes muito refratários que têm muitas crises, com dose plenas de medicamentos, os mais modernos, que são refratários, é o paciente que não responde. E quando entra como adjuvante, o canabidiol entra muito bem. E você consegue, assim, dentro desse teu critério do uso do canabidiol e derivados aí, né? Você utiliza também, não só para o diagnóstico, mas para a tentativa de reduzir a polifarmácia do sujeito. Sem dúvida. E, por exemplo, num paciente vai demenciando, a gente tem uma alteração cognitiva leve, que a gente quer antes do paciente demenciar de verdade. Sim. Isso é um ponto muito tênue do que é déficit cognitivo para demência. O canabidiol entra bem sozinho, porque teoricamente eu não posso fazer nenhuma droga que vai mexer efetivamente com a memória nesse momento. Então se eu entro só com isso, eu já faço diferença. Eu vou te dar um exemplo. A minha mãe tem 85 anos. A minha mãe tem doença de Crohn, que a canabidiol, os derivados também são úteis, tipo colo irritável também. E ela sente dor. Uma senhorinha de 85 anos de idade já fraturou coluna, enfim. Aí ela estava muito tensa, muito chateada com o aborrecimento familiar. Eu falei assim, mãe, eu tinha a jujuba, THC e CBD, eu falei, mãe, vou te dar um quarto da jujuba, botei para minha mãe, ela deixou dissolver suavemente. Naquele dia ela não tomou os remédios que ela usa para dormir, ela não usou o remédio para dor, ela acordou no dia seguinte super descansada e uma outra pessoa. Então assim, eu vejo na prática, né, no dia a dia, como isso funciona. Inclusive eu agora pedi para trazer, porque a gente pode importar esses fitocomplexos, porque o que acontece dos que eu vejo aqui no Brasil, que eles têm a fórmula isolada, né? Você também é mais adepto do complexo, melhor do que... Sim, porque senão a titulação das doses separadamente ficam difíceis de serem fazer feitas. Alta, né? Acaba sendo mais caro. É difícil. Eu vejo isso também, assim, que é como se... E a questão do efeito... sinérgico. Complexo, né, do sinérgico, né? Quando você pensa em fitocomplexo, mas aí, qual é a ideia da indústria? Ela tenta, de novo, isolar
para patentear, quando na verdade o melhor efeito seria o fito complexo, toda aquela formulação em conjunto. E isso é interessante, porque assim, de novo, é importante que você tenha a origem do produto, porque o fato de você usar o chá de uma planta plantada na sua casa pode ser diferente do chá proveniente de uma planta na minha casa, com a minha luminosidade, o meu ambiente, a minha umidade, os componentes que entram naquele solo. Por isso, cada vez mais vem vocês que fazem medicina ortomolecular tentando repor determinados micronutrientes no dia a dia da pessoa. Porque todo mundo tem déficit. Né? A vida da gente, a gente foi feito para ficar na caverna, o homem sai para caçar e a mulher ficar tomando conta da prole. Só que a gente fez para fazer tudo diferente. Então a gente tem déficits nutricionais, não tem jeito. O solo vai se esgotando, né? Então tem que ter essa reposição e a gente tem que ter uma maneira abrangente de ver a coisa, porque às vezes você faz um detalhe, você faz uma vitamina D no paciente. Aquilo fez total diferença. Você fez o tratamento como todo mundo faz na medicina convencional, você fez o plus. E eu digo assim, nós formados há um pouco mais de tempo em medicina, nós não tivemos essa orientação nos bancos das universidades. Isso é uma coisa recente, você provavelmente fez cursos, tem muito da tua experiência, você deve ser autodidata, pegou os livros, os artigos e mandou ver, mas a medicina que você pratica hoje está muito longe da medicina que você aprendeu na tua faculdade. Não resta a menor dúvida. A medicina que eu aprendi na faculdade é medicina para tratar doença e não para fazer prevenção ou ideia de ter saúde. Pois é, e nunca se deu bola, né, para isso. Você vê que os próprios prêmios nobres em medicina não falam na medicina preventiva, fala basicamente de uma doença rara, daquela coisa mais complexa, porque é isso que vai fazer com que gere recursos para a indústria farmacêutica, que está voltadíssima das doenças raras ou das doenças crônicas não curáveis, né, Márcio? Eu concordo, e a medicina ela não tem mais como voltar atrás. Assim, os colegas que não estão com esse pensamento em algum momento, eles vão ter que mudar isso, mudar paradigma. Você acha que vai acontecer isso? A medicina vai realmente sofrer uma mudança ou vai continuar nesse marasmo, infelizmente, que a gente vem presenciando nas últimas décadas? Joguei uma pergunta bem complexa para a Márcia Umbelino, que é médica, geriatra, também faz clínica médica e também faz medicina ortomolecular, além de medicina chinesa. É uma médica de mão cheia, aquela médica que vê o paciente como um todo, né? Eu acho que, pelo que eu estou percebendo da tua prática, você não pega o paciente com problema no fígado, esse fígado, você vê o paciente todo, sempre. É tudo interligado, né, Márcio? Tem como ser... Tem até as emoções, né? A medicina chinesa, ela fala muito do sintoma relacionado à emoção. Eu peguei muitas pacientes pós-Covid, em processos depressivos e tal, que eu arranjei para um namorado. Eu ensinei a mexer no aplicativo. Porque eu falei, que você precisa de uma companhia. Entendeu? Não é antidepressivo que eu vou te dar. Verdade. Isso foi boa. Então, assim, às vezes a solução não está no remédio. Às vezes a solução está em sentar para ouvir. Sim. Né? Dar uma outra solução fora do convencional. Eu estava pensando aqui, vendo um desses vídeos na internet, aí estava falando... do segredo da longevidade são bons amigos, né? E aí eu acho que tem isso, do convívio, do contato, de planejar coisas agradáveis, né? Você passa a vida inteira planejando juntar dinheiro, onde vai gastar, o que vai fazer, mas você não pensa numa viagem, num almoço com os amigos, você não tem aquela agenda de entretenimento, e deveria ter. Mas vamos lá, a pergunta que eu deixei para você, para os nossos espectadores não ficarem nos cobrando depois. Você acha que essa medicina do jeito que está? Porque a medicina foi até no final do século XIX, início do século XX. Tudo bem que todo o retrocesso, atraso, queda, mas era muito baseado em medicina natural. A medicina chinesa é a medicina milenar. Depois veio essa medicina flexeriana influenciada pela indústria farmacêutica e por Rockefeller, que é essa que vem dando as normas da tal da medicina baseada em evidência há mais de um século. E você agora está dizendo que essa medicina tem que ser mudada, os médicos têm que repensar isso. Eu concordo com você, mas vamos lá, falar um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que vai mudar, não pelo movimento nosso de médicos, e sim dos pacientes, porque a gente está falando de um paciente que já não quer o mesmo do mesmo. E ele tem acesso à internet. Isso. Que tem um efeito ruim, muitas vezes, pra gente, que já vem com o diagnóstico, né? Mas tem um efeito dele saber que existem outras possibilidades, que a gente não tinha essa informação antes. Era difícil. Então eu tô vendo que o movimento está vindo do paciente para o médico. Com certeza. Ele está vendo que o que ele faz do convencional não está sendo efetivo. E você acha que
eu não posso ficar falando muito para não derrubar nosso canal, mas essa doença que acometeu o mundo nos últimos 3 anos e essa briga da medicina baseada em evidência, que as pessoas diziam, não tem evidência científica. Lembrar que a falta de evidência científica não é falta de eficácia ou certeza de ineficácia, é falta de evidência, ninguém estudou. E ninguém vai estudar determinados produtos que sejam baratos e que não tenham patente. Então, eu acho que se já havia esse movimento de mudança, acho que essa pandemia fez com que impusesse um divisor de águas. Isso eu tenho certeza absoluta, porque quem fez o diferente do convencional conseguiu salvar vidas. Sim, salvou muito mais que... muito mais. Né? E eu não tive um óbito, e eu sou geriatra. Né? Com tratamento precoce, com as drogas reposicionadas. E muita coisa era sem evidência. Tudo era sem evidência, porque era uma doença nova. Mas sem evidência, né? Em termos... A evidência nós fomos criando. Pois é, mas assim, a maldade que foi feita com a gente, com a população, foi... Embora não houvesse evidência dita científica, havia muito bom senso. É o mecanismo de ação daquele medicamento. Do mecanismo de ação. Qualquer infecção viral, você tem que fazer intervenção precoce. Se você não fizer intervenção precoce, o cara adoece de forma grave. Vou dar um exemplo para quem está me vendo aqui agora. Se a pessoa foi violentada por um cara HIV positivo, esse cara passou o vírus para essa mulher ou para esse homem, se eu fizer uma intervenção imediata nesse cara que acabou de ser agredido por esse cidadão com HIV positivo de uma forma criminosa, eu vou evitar que ele adoeça. A mãe HIV positiva, que tem o seu filho de uma forma natural, se nada for feito na mãe, se nada for feito na criança, chega a ser quase 30% a chance dessa criança nascer e se infectar e desenvolver a doença. Hoje, com a medicação imediata, esse percentual é praticamente 0. Ou seja, se eu fizer a medicação imediata para várias infecções virais, gripe é assim, eu tenho que fazer um antiviral de forma imediata, o herpes zoster é assim, eu tenho que fazer a medicação de forma imediata, né? Então, tudo tem que ser esse tipo de intervenção de forma imediata. E aí o que acontece? Para a Covid foi diferente? Por que isso? Havia uma má-fé por trás disso. Quando um determinado ministro vai na televisão e diz, espera piorar, espera ficar com falta de ar para você ir buscar o atendimento, foi responsável pelas mortes e pela sobrecarga dos hospitais. Foi uma maldade que, não sei se proposital ou não, alguns governantes, alguns líderes, né, ministros da saúde de vários países impuseram para a gente, né, Márcia? E uma coisa nova e que a gente foi fazendo empiricamente, quem tinha outras técnicas foram fazendo e foram eficazes, as outras técnicas, né, de vitamina, de mineral, das drogas reposicionadas, mas eu achei que foi muito interessante você dizer assim, tá bem, não tá em label, mas a gente vai botar em label daqui quando a gente acabar de fazer, mas a gente não pode deixar morrer o paciente. Não pode deixar morrer, aí eu falei assim, até brincar assim, eu prefiro ficar, como é que é? Empiricamente vivo do que cientificamente morto. Pronto, né? Foi o que eu falava o tempo todo. É isso. Lá em Volta Redonda a gente fez isso. E eu acho até que as pessoas que tinham uma vida mais saudável, que para mim, de novo, a medicina do estilo de vida foi determinante dessa questão, então as pessoas que seguiam lá os seus polivitamínicos, a sua atividade física, uma dieta saudável, tinha uma outra pegada na doença. Você sabe que teve uma coisa interessante. Logo no início eu fiz uma prescrição de ortomolecular para imunidade. E alguns pacientes começaram a tomar. Os próprios pacientes começaram a pensar, mas eu não fiquei doente. E aí começou a dar para a esposa, para o filho. Então tiveram famílias que não tiveram a doença. E se tiveram assintomáticos. Aí são vários, isso é bruxaria. E aí, se você estivesse falando para um professor lá, os professores da UFRJ, que é a minha casa, eles iam dizer para você o que eu ouvi. Assim, doutora Márcia, você fez pior você ter feito isso do que não ter feito nada. Eu ouvi isso, que o protocolo de Volta Redonda, por exemplo, eu fiz mal em ter feito protocolo de medicação imediata. Meu amigo, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, vamos então fazer um estudo randomizado? Randomiza teu pai, tua mãe. E pergunta às famílias, o que elas acham. Se elas preferiam que os seus parentes morressem ou fossem tratados de maneira empírica. E o medicamento era seguro, né? Não é a pessoa, não, porque faz até água sanitária na veia. Não, a água sanitária na veia vai queimar, vai acabar com o cara. O que eu estava propondo era algo barato, seguro e que a gente vinha tendo evidências clínicas quanto à eficácia do produto. E aí nós fomos proibidos de falar. E eu acho que, de novo, nós vamos enfrentar muita barreira com a medicina canabinoide. Por isso que é importante que as pessoas
possam ver. E eu vejo com tristeza nesse momento, infelizmente, o Congresso, a gente está gravando esse vídeo final de abril de 2023, o Congresso votando, espero que isso mude, votando pela censura. Isso para mim é um absurdo. Dentro desses trabalhos que são feitos com o canabidiol, muitos pacientes não comentam com seus médicos que usam por vergonha. Por vergonha. Então, olha que ponto que a gente está chegando. A gente está falando de medicina, a gente está falando de uma medicação, de uma fitomedicação, né? Vamos lá. Isso. E que não tem que ter nada de critério da gente questionar ou não questionar a legalidade ou ilegalidade da coisa. Né? Não é isso que a gente está discutindo. Não, a gente está discutindo uma medicação que tem uma finalidade e vários tipos de tratamento. Isso, e a segurança, a eficácia da mesma. E a pessoa tem preconceito com derivados de cannabis, não tem preconceito com benzodiazepínico, com cachaça, com álcool. Pô, então, velho. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Só tem preconceito, tem que ter preconceito de tudo. É droga. É droga. Agora, é um produto natural que tem menos eventos adversos do que qualquer outro produto que a gente possa ver. Até porque... E pode ser usado concomitante com outras coisas. Isso é um grande barato, sem efeito colateral. Sem tanta Porque o que a gente teve congresso de geriatria agora, final do mês passado. E o que viram? Depois de 5 drogas, depois de 5 medicamentos, já está causando problema no paciente, independente se tem indicação ou não. Só que se você for ver no arsenal de medicamentos, já tem para o estômago, que parece que é uma receita pronta. Né? Então você tem para o estômago, você tem para o refluxo, você tem o cálcio, que muita gente já usa, você tem a vitamina D que as pessoas usam indiscriminadamente, você tem o antihipertensivo e hipoglicemiante, já passaram 6 drogas. Pois é, aí o antidepressivo, porque vai ficar mal, aí tem o remédio para dormir também. Quer dizer, eu acho que a gente tem que repensar isso, Márcia, porque de jeito de tratamento muito complicado. Né? Assim, tomar um monte de medicamento é muito chato e impõe custo alto para a família. Né? Então, hoje você, quando pega um paciente, você tem essa experiência do desmame de polifarmácia. Polifarmácia é quando a pessoa usa vários medicamentos, né? E é muito comum isso entre os idosos, que tem um monte de medicamento para tomar, aquelas caixinhas de manhã, de tarde, de noite. E eu vejo a confusão que uma vez, só contar uma história engraçada, eu, pediatra, né, infectologista da UFRJ, eu orientei uma medicação, um antibiótico para uma criança, e aí deixei o meu interno, que é o último ano da faculdade de medicina, orientando a mãe, explicando. E a mãe muito confusa para entender aquela única medicação de 12 em 12 horas. Aí eu fui orientar os outros e voltei, estava lá o aluno tentando ainda explicar para aquela mãe com muita paciência. E aí já tinha desenhado o sol, lua, de manhã e de noite. E aí a mãe falou: doutor, eu agradeço a sua paciência em me orientar, a paciência do seu aluno também, mas desculpe, lá eu não sei ler, lá em casa ninguém sabe ler, e eu não sei dar remédio de 12 em 12 horas. Eu falei: como é que você sabe dar remédio? Você dá remédio de 8 em 8. Como você faz de 8 em 8? 8 da manhã e 8 da noite. Eu falei: perfeito, faz de 8 em 8. Então você vê, se essa população tem essa dificuldade com um medicamento de 12 em 12 horas, imagina com vários medicamentos. E você acaba, infelizmente, tendo essas interações, e aí você pega aquele paciente todo mexido. E como é que é esse processo de desmame disso? Né? Olha, esse processo, a desmedicamentalização que se fala hoje, é um processo complexo, porque primeiro o paciente tem que confiar muito em você. Isso, claro. Né? Porque você tem que dizer para ele: olha, eu vou tirar isso daqui por conta disso, eu vou tirar isso. Então, ácido acetil salicílico, como prevenção, já se sabe que não é prevenção de nada, então você pode tirar, mas aí tem que ter uma conversa com o cardiologista: olha, eu vou tirar, porque não é paciente de risco. Né? Então, a estatina já está no combo. O remédio para o estômago também. Então, a gente faz isso com critério. As pessoas utilizam, às vezes... Eu estou com um amigo meu lá em Fortaleza, médico também, está tomando medicamento para hiperplasia prostática benigna, quando ele não tem nem laboratório e nem clínica, embora tenha idade para ter, mas deve ter aquele pessoal de 5 a 10% dos idosos que não tem hiperplasia. Mas veio naquele combo da receita feita, independente de ouvir o paciente. Esse paciente está tomando medicamento para Alzheimer e não tem Alzheimer, não tem nenhum indicativo clínico de Alzheimer. E está fazendo aquela medicação que, sabidamente, não funciona na fase inicial do Alzheimer. Então você vê que o que eu vejo é maldade e talvez os médicos não estejam ouvindo os pacientes. Sim. Né? Isso é muito grave. Concordo plenamente.
o processo depressivo que a gente já falou antes, um paciente idoso ele já produz menos neurotransmissores. O antidepressivo, o que ele vai fazer? Ele vai produzir neurotransmissor? Não, ele vai pegar aquilo que já está sendo produzido e botar mais tempo de utilização. Mas o que eu ponho para utilizar se eu não tenho? Então, eu tenho que pegar a base da produção desses neurotransmissores, modular, que eu posso fazer isso com o endocannabinoide, modulo, jogo para o cérebro utilizar, e aí o antidepressivo funciona. Isso. Né? E mais a medicina, de novo, a medicina do estilo de vida. Vai fazer encontros sociais, vai dançar, vai fazer coisas que te agradam, se distancie de pessoas que te façam mal. Vai trabalho voluntário. Vai fazer trabalho voluntário. Tem pessoas que são alegres, que você olha, me faz bem estar com você. Procura essas pessoas. Né? Não, as pessoas ficam dentro de casa, vendo televisão, vendo aquele terror, aquela coisa horrorosa, não ouve uma música, eu vejo, e vai morrendo em vida. Na verdade, tem que lutar contra isso, né, Márcia? Eu acho que falta projeto para envelhecer. Concordo. A gente não fala sobre isso. Né? O que eu gosto de fazer? Eu pergunto para os pacientes, o que você gosta de fazer? Às vezes o paciente ele vem só trabalhando. Você pergunta, você gosta de fazer o quê? O que você faz no seu momento de lazer? Nada. Então você tem que ter um planejamento para envelhecer, você tem que ter coisas que você gosta de fazer longe do seu trabalho, as relações afetivas são necessárias, né? Eu acho que até a coisa da modulação, em certo momento, tem um certo preconceito, porque a gente diz assim, os hormônios são vitais, sem hormônio da tireoide eu não vivo, sem cortisol eu não vivo, mas sem hormônio sexual gonadal eu vivo. Como? Não é só por causa da libido, mesmo que fosse... Por que eu tenho que viver sem libido? Por que eu tenho que morrer sem libido? Não, tem que ter. Né? Então, assim, o indiano ele diz que quando ele para de fazer sexo, ele morreu. Verdade. Porque o sexo ele faz parte da vida. Né? Então, assim, os hormônios sexuais, eles não são só pro sexo, eles são pra memória, pra atenção, pra musculatura. Sim. Mas mesmo que fosse só pra libido, é importante, faz parte da vida. Estimula as coisas boas da vida, tá? Né? Então, assim, eu acho que a mudança, ela tá muito intensa e muito rápida por conta da internet, mas a gente não entendeu isso, nós médicos. A gente ainda tá naquela medicina de 30 anos atrás. Sim. E piorada, né? Porque a questão do aviltamento do pagamento dos médicos que trabalham com convênio faz com que eles tenham que ter grandes quantidades, atendimento de um monte de gente, e nem sempre vai ouvir. A própria OMS fala que você pode atender em medicina da família um monte de pacientes, uma média de 4 pacientes por hora. Eu fico pensando quanto tempo dura uma consulta, a primeira consulta com você hoje. A minha consulta leva 1h30, mais ou menos. 1h30. Mas se precisar de mais, leva mais. Mas assim, a conta dos planos são 15 minutos para cada 15 paciente. minutos, é o que eles falam da OMS, que de novo a OMS deu impondo as regras, como se todo paciente fosse igual. E não dá, porque se você... Eu trabalhava no posto de saúde, tinha que atender em 4 horas, eram 16 crianças, 4 crianças por hora, né? 4 vezes 4, 16. Era absurdo, eu até usava de alguns artifícios, botava as crianças de puericultura, eu trazia as mães, fazia uma mesa, assim, botava todas as mães juntas, aí elas iam fazendo as queixas dela, eu ia discutindo para que eu pudesse, já que as queixas se repetiam, para que elas pudessem aprender umas com as outras. Depois eu pedia para todas saírem e voltava uma a uma para examinar e para falar da particularidade de cada uma. E com isso eu conseguia dar uma consulta legal, porque eu ficava 1h30 falando a puericultura, que era comum a todos, e depois eu ia para a particularidade. Mas é um absurdo. E nessa época foi engraçado que o diretor do posto que eu trabalhava me denunciou dizendo que eu estava fazendo errado. Aí até eu lembro da Raquel Nisquier, que era secretária, falava sobre a criança nessa época, ela me chamou, me apoiou, falou: Migovski, continua agindo desse jeito, está correto, você está fazendo melhor. Uma situação parecida com a sua. Paciente fala. Eu passei logo que eu me formei, para um hospital federal. E aí eu comecei a atender os pacientes e eu conversava um pouco, o mínimo possível. Sim. E aí o chefe do plantão falou: você está trabalhando mal. Eu estou trabalhando mal? Como? Eu estou me dedicando ao meu melhor. Ele falou assim: não. Entenda o seguinte: falta de ar e nebulização, pressão alta, captopril, dor, Buscopan e só. Só, dane-se. Aí eu falei, tá, mas eu já não me encaixava naquilo, porque eu não aprendi medicina para fazer aquilo. Você se perde. E aí o cara fala uma coisa, isso eu ouvi também no hospital. Você está errado. Primeiro você faz e entra, você deixa a sua cadeira, tira a cadeira da mãe. A mãe tinha que ficar em pé. Aí teve um lance curioso, que ele atendia o paciente assim, nem olhava para o paciente. Olha.
Aí teve um dia que aí corre as piadinhas, né? Que a mãe estava falando, ele estava escrevendo, e a mãe, doutor, eu nem falei ainda a questão do meu filho, isso já está escrevendo? Não, a sua já está pronta. Esse é do próximo que vai entrar. Falei, pô. E esse cara era infeliz, ele era infeliz. Ele dizia, não pode olhar o vídeo da criança, não pode ver a garganta, não via nada. Enfim, eu acho que a gente tem que repensar isso e o paciente tem que ser orientado como ele merece ser atendido e cobrar isso das autoridades. Porque o que não falta recurso no país, falta boa vontade e falta uma política de assistência melhor, né, Márcia? Concordo, gênero número grau. Como é que você poderia orientar os nossos espectadores em relação a ter uma idade avançada mais saudável? Ficar velho, mas com um mínimo de qualidade de vida, né? Olha, nesse congresso de geriatria do brasileiro, se falou muito sobre exercício físico. E você como droga. Isso. Como medicamento. E que você não prescreve. Teria que prescrever, né? Tem que estar escrito no receituário. Exercício físico. Concordo com você. E o exercício físico de resistência. Né? Eu já digo mais. Eu digo que é de resistência, de equilíbrio tem que ter, porque a gente não treina equilíbrio. Né? A gente treina equilíbrio quando a gente é pequeno. Isso. Né? Então, de resistência, tem que ter força muscular. O aeróbico fundamental. Claro. Né? Alimentação saudável. Tá, mas aí só vou perdendo no exercício ainda. A gente tem aí uns minutos para poder fazer. O maior problema do exercício que você não compra, você tem que fazer. Né? E qual seria a frequência que você recomenda hoje? Eu tenho uma ideia. Se fala em 50 minutos, 3 dias por semana, eu acho pouco. Melhor que nada, sim. Mas eu acho que tem que ser diário, Márcia. Você escova o dente todo dia, come todo dia, dorme todo dia, penteia o cabelo todo dia, tem que fazer exercício físico todo dia, né? Assim, eu acho que a vida da gente é muito corrida. Então 50 minutos 3 vezes na semana, dependendo do treino, é razoável. Mas você pode dar dicas. Seu prédio, você mora no segundo andar, sobe de escada. Se você vai na padaria e você vai de carro e você pode ir a pé, vai a pé. A pé, se vai descer do ônibus. Vai andar de bicicleta no final de semana. Desce do ônibus um ponto antes, se for possível. Então, começa a caminhar. Começa a fazer exercícios diversos, coisas que você gosta. Eu pergunto, você gosta de fazer o quê? Nada. Não é possível. Ninguém gosta de fazer nada. Então, caminhar, andar de bicicleta, subir escada, fazer transporte, resistência ou de aeróbico. É uma consciência, né, de atividade física. Não tem jeito. Eu tenho hoje uma consciência plena disso. Então, eu faço atividade física de segunda a sábado, ou pelo menos de segunda a sexta. Hoje, por exemplo, foi um dia corrido para mim. Eu sei que eu não vou sair daqui e não vou conseguir fazer. Já fui de manhã, lá no meu prédio tem pilates. Já fiz pilates de manhã hoje. Nem gosto, mas fiz para pagar o meu boleto de hoje. Então, exercício várias vezes por dia. Alimentação saudável, né? Então, quanto menos produto industrializado, melhor, no meu entendimento. Quer dizer, esses embutidos, salsichas, linguiças... excesso de fritura, né? Fast food. Então... Isso é fundamental. Eu sei que as pessoas têm menos tempo hoje para cozinhar e tal, mas é possível. Márcia, você não adoece de uma hora para outra porque comeu isso, mas não é saudável porque comeu isso uma vez. De vez em quando, ok, não pode fazer disso uma rotina, né? Sim, o hábito da ingesta alcoólica, né? Isso. Porque outro dia eu estava escutando que socialmente, como é aceitável o álcool, então as pessoas exageram. E é verdade. Sim. Pós-pandemia, então, que as pessoas ficaram direto em casa, tem pessoas que bebem absolutamente todos os dias. É fogo, é complicado. Né? E aí pode beber uma taça, só que tem taças hoje em dia que é meia garrafa de vinho. Meia garrafa de vinho. Então ele toma uma taça, só que é meia garrafa. Ou então 2 dedinhos de pinga, de destilado. Então, o álcool, então ter esse cuidado com a ingesta alcoólica, eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar. E assim, antes tarde do que nunca, né, Márcio? Sempre dá pra fazer. Sim, e eu negocio. Se o cara bebe 2 garrafas de vinho, eu digo, bebe uma, então, pelo menos. Né? E você consegue... Não estou querendo substituir uma droga por outra droga. Estava conversando com um médico, um amigo meu, que faz medicina ortomolecular, eu tenho muito respeito por ele. Ele é cardiologista, mas é um cardiologista que pensa fora dessa caixa da cardiologia. E ele falou assim, poxa, depois que comecei a utilizar derivados de cannabis, de uma forma comedida, eu perdi, ele falou, tipo 7 quilos, ganhei massa muscular e deixei de tomar o meu vinhozinho que eu tomava no final de semana, eu não tenho mais vontade. Aí juntou a atividade física, que perde vontade de beber, com o canabidiol, que perde vontade de beber, você tem um outro ganho, né? Você vê isso também como uma possibilidade, Márcia? Com certeza. Menos prejudicial do que o álcool. Muito menos, gera menos adição, compulsão. Né? O problema está relacionado à compulsão que a gente gerou. E aí a gente imagina que compulsão é só por álcool ou por comida.
compulsão pode ser por sexo. Sim. Né? Então, por exercício físico. O cara vai para overtraining. Então, a medicina do canabinoide, como ela mexe com a coisa da dopamina e dos neurotransmissores, ela ajuda na compulsão, na adição. Sim. Então, eu acho que sim. Que seria então, muito coisa interessante. boa. Então, você falou atividade física, comer de forma saudável, bons relacionamentos. Ser feliz, ter bons relacionamentos. Isso. Outro dia eu estava escutando a Ana Beatriz, psiquiatra, que eu gosto muito dela, e ela dizendo que os amigos são aquelas pessoas que a gente ama sem ter sexo. Sim, verdade. E é isso. Se a gente envelhece com amigos, a gente já envelhece melhor. Até porque o meu melhor amigo não tem nenhum interesse sexual nele, pelo amor de Deus. Né? Até porque é homem também. Meu caso é outro. Mas, assim, faz parte da vida, né? Então, o social é importante. O planejamento para envelhecer, eu acho outra. Né? O que eu vou fazer quando eu me aposentar e quando eu ficar mais velho. Acho que é outra possibilidade. Aí a gente vai ter aí as vitaminas, minerais, aminoácidos que vão prolongar a sua vida com um ganho de massa muscular, portanto você consegue fazer coisas que você não fazia antes. Sim. Né? Então, às vezes eu digo assim, o cérebro acha que dá, só esqueceu de avisar a musculatura que tinha que fazer. E você não se preparou para isso. Né? E o paciente aí cai. Eu sempre subia na escada e nunca caiu. Eu digo sim, mas você não tinha 70 anos antes. O ideal é que a pessoa tenha essa consciência também, né? E se tiver um bom preparo físico, até isso ajuda. Você vê que você falou de coisas que não estão na farmácia. A não ser o suplemento, a medicina ortomolecular, mas sim, comer bem não é na farmácia, no mercado. Atividade física está na academia ou na rua, nas praças. Bons relacionamentos, ser feliz não está na farmácia. Então existe vida além dos medicamentos, existe forma de você ser feliz, né? Não ser depressivo, dormir bem, sem a obrigatoriedade de lançar mão de medicamentos. Como é que as pessoas fazem para seguir você nas redes sociais? Instagram, doutora Márcia Umbelino. Para terminar, eu queria te provocar isso. Tem mais 5 minutos aí ainda de bate-papo. Eu queria provocar isso para outros colegas, que é o seguinte, eu sempre tive a ideia de que a gente tinha que ter aplicativo para idosos. Aplicativo de relacionamento para idosos. Entendi. Você está sugerindo que eu tenha um para mim, na minha idade? Que a gente faça a divulgação disso. Porque quando eu falo isso, eu digo, mas eu não sei mexer, eu falei, me dá o teu celular que eu vou te ensinar. Só que você tem uma faixa etária de pessoas que querem se relacionar para passear, para sair, para uma série de coisas, que não tem um nicho aí. É verdade. Né? Então, assim, isso é um desafio. Interessante. É porque ficou muito naquela questão do idoso, do baile da terceira idade. É isso. Que é restrito. E é uma vez por semana, 2 vezes por semana, e sempre os mesmos. Eles não, eu nunca tinha pensado nisso, mas é interessante, até um estudo quase que antropológico, porque seria o caso de você instruí-los nessa questão, educá-los nessa questão, obviamente até com os prós e contras, com os perigos, porque pode ser que eles caiam em armadilhas que talvez o mais jovem não caia, ou não, né? Porque como é mais velho, é mais experiente, pelo menos. Mais experiente, né? Vai ser mais... Mas eu acho que essa questão é interessante de você poder fazer isso e realmente é interessante a questão do aplicativo. E além do relacionamento, você ensina uma tecnologia diferente. Então você está estimulando o cérebro de uma outra forma. Verdade. Você tem o desafio de fazer aquilo. Falar em desafio, palavra cruzada, uma vez eu vi que palavra cruzada era a malhação do cérebro, né? Você eu malho, atividade física, e a sistema nervoso central, eu vou ler, fazer coisas legais. E a palavra cruzada é uma coisa útil para os idosos? Olha, eu vou ser polêmica nisso. Eu vou dar meu exemplo. Eu detesto palavra cruzada, nunca gostei. Então, a palavra cruzada é uma coisa que me estressa, não me acalma. É mesmo, é? Então, o que eu digo assim, o paciente tem que fazer aquilo que estimula o cérebro que ele gosta. Sim. Crochê, tricô, música, né, ensinar coisas. Porque se você coloca o professor de português fazendo palavra cruzada, ele vai tirar de letra. Mas se você põe, de repente, um professor de matemática, um engenheiro mais velho, vai ser um desafio. Então, pode ser sudoku, pode ser dominó, pode ser xadrez. Isso. Sabe que meu pai, ele morreu em 2021. Mas meu pai jogava dominó, já não estava nem tão bem do ponto de vista cognitivo, mas jogava dominó de ganhar da gente jogando sério, a gente não dava mole para ele. Ele disse, mas sempre jogou dominó, porque ele era militar, e no intervalo do almoço, os militares fechavam as suas sessões e jogavam dominó de 12h30 até 1h, que era aquela hora do almoço, então ele tinha uma habilidade muito grande com isso. Eu cheguei a comprar para ele jogo de dama, o dominó, para ver se tirava ele do quarto, mas eu acho assim, que se eu tivesse tentado para ele a medicina canabinoide na época, eu acho que ele estaria vivo hoje.
Ele foi aos pouquinhos se entregando, antidepressivo não deu jeito, ele ficava o dia inteiro no quarto escuro, ele no início ouvia música, depois deixou de ouvir rádio, não via televisão porque enxergava mal, um olho não enxergava, o outro enxergava mal, ou seja, ele teve os sentidos comprometidos. Não era um cara que gostasse de tomar um vinho ou de comer uma comida porque não tinha um paladar apurado, não tinha um bom olfato porque usou aquelas medicações a vida inteira, o tato prejudicado porque sentia dor em tudo que era estrutura. Então, ou seja, teve todos os sentidos comprometidos, visão, audição, o tato, né? E aí acabou morrendo antes de morrer. Ele morreu dia 4 de novembro de 2021, de fato, mas por comportamento morreu bem antes disso. E o meu irmão que é médico, eu que sou médico, a gente não conseguiu reverter essa situação. Foi algo muito ruim, porque a gente via ele sofrendo a ponto de desejar que ele fosse embora por conta do sofrimento dele, que era muito grande. Mas então esse planejamento de envelhecer é fundamental, né, Márcia? Eu acho que é uma rede de situações que a gente tem que pensar para o envelhecimento, pro efetivo envelhecimento saudável. E agradável, né? Saudável e agradável, né? O envelhecer vem com a sabedoria necessariamente, né? A não ser que a pessoa tenha passado pela vida e não tenha feito nada de interessante. Conheço muita gente. Se você tem a sabedoria e você tem uma estrutura física que você possa botar isso em prática, isso é o melhor dos mundos. Pois é. Isso é o melhor dos mundos. E se ele fez uma poupançazinha, se ele conseguiu se segurar, ele vai ter acesso a coisas legais, a teatro, cinemas, televisão, né? Poder escolher um pouco mais, mas bons relacionamentos, boas pessoas que te tragam alegria é fundamental, porque eu vejo também pessoas que, para te contar, né, esgotam a tua energia, né, Márcia? É porque a pessoa ela é irritadiça, né? Ela é ansiosa, as pessoas estão muito nervosas, muito ansiosas, estão dormindo muito mal. Isso se reflete no comportamento e no psique geral. É verdade. Né? E o idoso tem as suas limitações. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é mesmo. E essa coisa de dizer que é a melhor idade, isso é um papo furado. Né? Se o geriatra disser isso, você está mentindo. Porque não é a melhor idade. Pode ser uma idade boa. Sim. Mas uma melhor idade, eu com 50, o que eu fazia aos 30, eu não faço aos 50 hoje. Não é mesmo. O que eu emagrecia com 30 anos, eu não emagreço aos 50. Nem precisa, né, doutora Márcia? Não, mas aí é um esforço que você faz a mais. Sim. Então, é diferente. E tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Né? Eu brinco às vezes assim, digo, olha, você não tem uma geladeira que dura 80 anos sem nunca ter dado problema. Mas você tem 80 anos, você nunca desligou. Né? Ainda bem, né? Se você não desligar, morreu. É verdade. Então, mas é porque a vida tá muito... mas só chegou porque você tá vivo. Se você tivesse morrido, não teria chegado aos 80. Então, essa coisa também é importante que a gente diga que não é a melhor idade, mas pode ser uma boa idade. Sim. E tentar aproveitar o lado bom daquilo ali. O lado bom é você tá sem fazer nada. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Porque sem fazer nada é complicado. Por outro lado, se você não faz nada, mas tem uma rede, um monte de coisa boa para fazer, tu não para. Eu fico imaginando eu mais velho, eu vou ser aquele velhinho serelepe, vai para um lado para o outro, vai para Angra, volta para cá e vai à praia, caminha, faz atividade física, relaciona, chama as pessoas, vai tomar um vinhozinho no final de semana. Eu penso assim na minha velhice. Viu, isso, tem que ser eu também. Márcia, a palavra final aí para os nossos telespectadores. Que eu espero que nós, médicos, sejamos corajosos, estudiosos, valentes, que fomos desde a pandemia, estamos sofrendo até hoje. Vocês podem ter certeza que emocionalmente quase todos ficamos muito abalados. Sim. Né? Então, a gente também fica abalado e a gente está se tratando. E é isso, que a gente estude mais, que a gente abra a nossa cabeça, que a gente pense que a medicina não é dentro de uma caixinha, ela tem que ser fora da caixinha. E coloque uma lupa em cima dos guidelines, das rotinas, das condutas, seja a sociedade que for. Porque muito frequentemente tem um viés de interesse de alguma grande empresa. Questione aquilo que você está estudando, questione naquilo que você está lendo e tire seus conceitos. Tire sua maneira de tratar. Faça o seu tratamento. E se junte com pessoas que pensam igual a você, porque você não está sozinho. A gente fala um pouco direto da área de saúde, mas isso se aplica a qualquer pessoa, tá bom? Márcia, muito obrigado, espero vê-la mais vezes aqui no nosso podcast, em outros bate-papos aqui. É isso aí, pessoal. Por favor, compartilhe esse vídeo, porque a gente sabe que são ideias interessantes, que devem prevalecer, porque a gente consegue orientar mais as pessoas e levar mais saúde para os lares de nós brasileiros. Fique aqui, fique bem, fique com a gente.
TVC, a TV do Correio da Manhã.